Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do fuso horário em que se encontram os nossos participantes, palestrantes do dia de hoje. Vamos começar agora o painel da quinta-feira da Cátedra Barão do Rio Branco, promovida pela UVerse. Meu nome é André Correia, eu sou o reitor da UVerse e hoje eu tenho o prazer de conduzir esse bate-papo conjuntamente com o professor Nicolo Giangrande e com os nossos palestrantes, que eu deixarei ao Nico a condição de fazer a apresentação devida em seguida à minha fala. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa sessão e, antes de passar a palavra aos participantes, apenas reforçar que as manifestações dos participantes aqui presentes não representam necessariamente o posicionamento institucional do Centro Universitário UVerse, e também reiterar que todos aqui presentes aceitaram participar do evento de forma espontânea e que autorizam o uso de suas imagens para veiculações posteriores nos canais institucionais da instituição. Por fim, convidar todos aqueles que nos assistem, seja pelo canal Zoom, seja pelas mídias sociais da instituição e também da nossa unidade em Manaus do CIESA, que acessem o nosso canal no YouTube, marquem as sinalizações para aviso de novos vídeos e não se esqueçam de compartilhar o conteúdo. Lembrando os participantes que as perguntas poderão ser encaminhadas pelo chat aqui do Zoom ou via comentários nas mídias sociais, e ao término da fala dos palestrantes nós encaminharemos as perguntas aos participantes para que elas possam ser respondidas na medida do possível. De pequenas e medianas indústrias, empresas que também têm desafios na aplicação da conduta empresarial responsável. E depois, porque muitas vezes as indústrias, as grandes empresas, têm filiais em diferentes países. Nós temos empresas que têm filiais no Brasil, no Peru, no Panamá, que são de origem europeia. Mas também tem, do outro lado, por exemplo, os inversores brasileiros que têm interesse nas indústrias europeias. Então, o tema é um tema global. A forma de enfrentar o tema não pode ser uma forma bilateral, somente se ocupando de um aspecto específico em um país. Por isso que menciono, faz pouco tempo, o Alto Comissionado de Direitos Humanos organizou um grande fórum latino-americano e vocês teve participação dos dois lados do Oceano Atlântico, demonstrando que é um interesse conjunto de ficar trabalhando no tema. O marco teórico do projeto são as normas internacionais do nosso parceiro, e os colegas vão depois explicar os aspectos básicos que provavelmente muitos colegas e muitos amigos do público já conhecem. Mas para o que serve o projeto? Também sempre se perguntam nas cooperação internacional, mas o que serve o projeto? O projeto serve por uns conceitos muito básicos, muito simples, mas de impacto. O primeiro, ficamos aos serviços das empresas. Por exemplo, para facilitar as trocas de experiência entre os dois lados do Oceano Atlântico sobre as melhores práticas para a conduta empresarial responsável. Você se imagina quanto é importante para uma empresa que entra no setor ou que não conhece ainda muito bem o setor, ter o apoio de boas práticas? Quanto tempo vocês podem poupar? Quanta experiência você pode poupar se existe esse diálogo entre os dois lados do Oceano Atlântico? Depois, também claramente estamos à disposição para os governos e os atores da sociedade civil. E quando falo de atores da sociedade civil, falo das ONGs, dos sindicatos, etc., na aprendizagem e conhecimentos das normas internacionais e das práticas para a conduta empresarial responsável. No específico do governo, também tem apoio técnico na parte dos planos de ação sobre empresa e direitos humanos, sobre conduta empresarial responsável. Como você sabe muito bem, cada país adota a sua forma de fazer conduta empresarial responsável. Então, também o objetivo do projeto é de se adaptar em relação às necessidades dos diferentes países. Oferecemos capacitações, claramente, técnicas e de conhecimento mais geral sobre o tema. Depois, nós não queremos, como se diz em inglês, reinventing the wheel. Nos países da América Latina, você tem
entidades públicas, privadas, sociedade civil, com já um grande conhecimento dos temas, tem formas de colaborar, cada um diferente, os diferentes países. Então, o projeto não vem a produzir outro comitê de discussão e tudo isso. Trabalhamos sobre o que já fica funcionando bem nos diferentes países, estrechando a mão e dizendo, bom, onde podemos melhorar, como podemos correr mais rápido e de jeito mais eficiente. Também um projeto que fica aberto, escutando o que as diferentes almas do tema têm que dizer. O seminário que foi feito recentemente, ainda que foi um webinário com as suas dificuldades, é um momento de escuta muito importante pela União Europeia e pelos três organismos internacionais. Temos um enfoque temático que se adapta claramente aos setores industriais mais ou menos fortes do diferente país, seja a agricultura, a mineração, a finança. Cada um desses setores tem necessidade diferente. E depois desejamos consolidar o conhecimento, para que depois, quando o projeto acabe, o conhecimento e a aprendizagem fiquem nas mãos, não da OIT ou da União Europeia, mas fiquem nas mãos dos empresários, das ONGs, dos defensores de direitos humanos que precisam trabalhar cada dia com a temática. Isso mais ou menos. Eu queria também acabar com uns mensagens que acho importantes, que não sempre aparecem no debate sobre um tema técnico como a conduta empresarial responsável. Primeiro, da Accel Global. Problema global, Accel Global. Não tem forma de responder à temática sem a colaboração entre os diferentes parceiros. Segundo ponto, muitos acham, ou uma parte do público pode achar, que a conduta empresarial responsável é somente um custo e um problema. Não é assim. Tem demonstração que é uma vantagem econômica. Faz exemplos muito simples. Primeiro, tem estudos que dizem que empresas que aplicam a conduta empresarial responsável com seus trabalhadores diminuem muito os... agora, Nicolò, você me ajuda no português, quando os trabalhadores, por razões justas, não querem mais trabalhar. Como é? Huelga em espanhol. Greve, obrigado. Tem menos greve e aumentam de 5,9% os lucros da empresa. Também, por exemplo, se você é uma empresa que trabalha muito seriamente na conduta empresarial responsável, você tem como uma licença para operar com mais facilidade e com mais diálogo com as diferentes contrapartes. Não é um documento, você não recebe um selo, mas você tem uma credibilidade em relação ao público, aos compradores, aos investidores, muito mais forte que uma empresa que não tem essas características. Depois, tem também muita capacidade das empresas. Agora falo somente das empresas porque são exemplos mais simples para compreender, que tem um caminho muito forte na parte dos direitos humanos, também são mais capazes de se adaptar às trocas do mercado, de perceber ao interesse dos investidores, porque agora também existe fundos que decidem onde pôr bilhões de euros, não somente olhando o lucro da empresa, mas olhando também a sua sustentabilidade, respeito dos direitos humanos, respeito do meio ambiente. Não é uma coisa de pouco conto. Depois tem outros casos onde fizeram 66% dos consumidores que foram entrevistados diriam de abandonar completamente uma empresa se descobrissem que os produtos dessa empresa são produzidos com trabalho escravo. Isso significa que, não respeitar o direito humano, você tem problemas de lucro na sua empresa. Fazer o contrário faz a sua empresa mais lucrativa. Depois tem também mais possibilidade de aceder nas compras públicas. Tem países que têm normas muito severas na parte de compras públicas. Se você demonstra que uma empresa séria nesse tema, você acede às compras públicas, muitas vezes muito importante.
E um último ponto que eu achei, quando estudei esse tema, aprendi muito trabalhando com meu colega da OCDE, da Autocomissionado e da OIT, e foi feita também uma investigação no 2015 que diria que se todas as mulheres em todos os países do mundo tiveram acesso a poder trabalhar sobre um plano de igualdade como os homens, o PIB do mundo poderia se acrescentar de 28 trilhões de dólares. Isso significa um monto enorme somente fazendo equidade de gênero, que não é uma coisa nem particularmente particularmente difícil. No resumo, é que direitos humanos são rentáveis. Na medida que eles trazem novos valores para as empresas, mais flexibilidade, imagem, reputação, reduzem os gastos em litígio e propõem também avaliações de risco e impactos, a empresa poupa dinheiro e, do outro lado, aumenta dinheiro fazendo um bom negócio. E o último ponto é que também o projeto trabalha com as pequenas empresas. Então, muitas vezes pode pensar que a conduta empresarial responsável é somente para multinacional, global, multimilionária, multitrilionária. Isso não é verdadeiro. Eu aprendi com esse projeto que também um pequeno empresário, na sua forma, com seus tempos, com seus recursos, pode fazer conduta empresarial responsável e trazer benefícios econômicos para a sua empresa. Então, eu acho que esses conceitos que não são abertamente falados no projeto, mas são um pouco a base das ideias e do feito que a conduta empresarial responsável tem um impacto concreto no bem-fazer do Estado e no bem-fazer das empresas. Isso em resumo, e deixo depois os colegas a fala sobre os aspectos mais específicos do projeto. Então, agradeço muito, Nicolò, agradeço muito também o reitor, que veio agora conectado, Ana Beatriz e todos os colegas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Costanzo. Então, vou deixar a palavra para as outras 3 organizações, que podem se organizar como eles quiserem, para apresentar o PowerPoint. Muito obrigada, Nicole. Bom dia a todas e todos. Vou começar nossa apresentação por parte da OCDE. Mas antes, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. É um verdadeiro prazer poder participar nesse evento. Vou procurar fazer a minha apresentação em português, mas como vocês já escutaram, o meu português não é muito bom, assim que peço desculpa pelo sotaque também para o portunhol. Bom, como foi mencionado pelos colegas da União Europeia, o projeto SEAR baseia-se nos instrumentos das 3 organizações executoras. Como podem ver nos slides, trata-se de as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos e, finalmente, a Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas e Direitos Humanos da OIT. Esses 3 instrumentos que vamos apresentar hoje, um a um, estão alinhados e se complementam. Em particular, tem 5 elementos comuns principais. Primeiro, estabelecem a expectativa de que todas as empresas, independentemente de seu tamanho, do seu setor ou do contexto operacional, devem evitar e lidar com as consequências negativas em que possam estar envolvidas. Segundo, estabelecem que quando falamos de impacto, isso vai além do impacto da própria empresa e refere-se ao impacto que as atividades empresariais podem ter sobre os direitos humanos, os direitos trabalhistas, o meio ambiente, mas também, de forma mais geral, a sociedade em conjunto. Terceiro, os instrumentos estabelecem que para evitar e lidar com os impactos, as empresas devem realizar
a devida diligência. Quarto elemento conjunto é que os instrumentos estabelecem que as empresas devem evitar os impactos que podem causar por meio de suas próprias atividades, mas também os efeitos vinculados às suas operações, produtos ou serviços por meio de suas cadeias de fornecimento e relacionamentos comerciais. E, finalmente, esses instrumentos estabelecem que, quando as empresas determinam que causarão para consequências negativas, devem reparar essas consequências ou contribuir para sua reparação. E cada uma das três organizações contribui para a aplicação desses instrumentos com base em seu mandato e sua experiência. Eu vou apresentar agora a experiência e os instrumentos da As diretrizes da OCDE para empresas multinacionais são realmente o instrumento de referência da OCDE. De alguma maneira, podemos dizer que são o avô dos instrumentos internacionais sobre conduta empresarial responsável, porque foram adotadas no ano 76 e atualizadas depois várias vezes. E desde então, constituem o conjunto mais amplo de recomendações dirigidas por governo às empresas sobre como agir de modo responsável. Por que mais amplo? Porque abrangem todas as áreas de responsabilidade cooperativa que podem ver no slide. Direitos humanos, direitos trabalhistas, meio ambiente, combate à corrupção, mas também interesses do consumidor, ciência e tecnologia, concorrência e tributação. Outro elemento muito importante das diretrizes que faz que são únicas é que tem um mecanismo de implementação, os pontos de contato nacionais. O que é um ponto de contato nacional? Bem, é uma instituição nacional que serve para promover as diretrizes e resolver casos de inobservância das mesmas por parte das empresas. Todos os governos que são aderentes às diretrizes têm a obrigação de estabelecer um ponto de contato nacional. Hoje, é assim que existem ao redor de 49 pontos nacionais de contato. O Brasil, quando aderiu às diretrizes no ano 97, criou o seu ponto nacional de contato, que está presente no evento de hoje. Tal como mencionei ao início da minha apresentação, um dos elementos comuns dos três instrumentos é que as empresas devem realizar a devida diligência para prevenir e mitigar os impactos adversos. Isso é um aspecto central das diretrizes e, para ajudar as empresas a compreender e aplicar a devida diligência, a OCDE desenvolveu um guia. É o guia da OCDE de devida diligência para uma conduta empresarial responsável, que podem ver no slide e que temos o prazer de publicar hoje em português. Que é o que faz o guia? Bem, o guia o que faz é fornecer apoio prático às empresas por meio de informações em linguagem clara, o objetivo do guia sendo ajudar as empresas a evitar e lidar com os impactos adversos. E para isso, o guia descreve passo a passo as 6 etapas do processo de devida diligência e também inclui explicações, sugestões e exemplos ilustrativos. Como já foi mencionado pelos colegas da União Europeia, a devida diligência e a conduta empresarial responsável, de forma mais geral, tornam-se mais importantes no contexto atual da pandemia de Covid-19. Hoje, mais que nunca,
é fundamental que as empresas adotem práticas empresariais responsáveis. É por isso que várias organizações internacionais se uniram para publicar uma declaração conjunta. Nessa declaração, a OIT, a OCDE, a ACNUR, a Redesca da CIDH, a Unicef, o Pacto Global das Nações Unidas e o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos Humanos se comprometem a prestar toda a assistência necessária para fazer frente às consequências da crise e a prestar ajuda para superar estas circunstâncias difíceis, promovendo a conduta empresarial responsável. E essa declaração conjunta é muito importante, porque, além de ser necessária para evitar e lidar com os impactos adversos, a conduta empresarial responsável também é parte da solução para fazer frente às consequências da crise. E na OCDE estamos convencidos disso. E é por essa razão que publicamos uma nota de política onde explicamos como a adoção de uma conduta responsável nas respostas dos governos e das empresas à crise pode ajudar a gerar benefícios a curto e longo prazo e fomentar, assim, uma recuperação responsável e sustentável. E também explicamos quais são as medidas que os governos e as empresas podem tomar para fomentar e adotar práticas empresariais responsáveis. E agora, para terminar, concretamente, o que é o que faz a OCDE para promover a conduta empresarial responsável no Brasil? Bem, as atividades da OCDE no Brasil, no contexto do projeto CERAC, baseiam-se nos 3 pilares que podem ver no slide. Primeiro, fomentar as políticas governamentais de conduta empresarial responsável. Para isso, a OCDE, em parceira com o governo, está preparando um estudo sobre políticas públicas de conduta empresarial responsável no Brasil. Segundo pilar é ajudar as empresas brasileiras a realizar a devida diligência. E para isso, como já mencionei, traduzimos o guia de devida diligência ao português para que seja acessível mais facilmente para as empresas e as partes interessadas brasileiras. E, finalmente, o último pilar procura facilitar o acesso à remediação por meio do fortalecimento do Ponto Nacional de Contato Brasileiro. E para isso, a OCDE está trabalhando como ponto de contato nacional do Brasil para, primeiro, avaliar as suas necessidades e depois, com base nessa avaliação compartilhada, preparar um plano de ação para fortalecer. Com isso, termino a minha apresentação e passo agora a palavra a Nicolás David. Muito obrigado. Muito obrigado, Mari. Nicolás, por favor. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, professor Giangrande. Eu não falo português, mas vou tratar um portunhol. Tá bom. Um segundo. El instrumento de OIT para la conducta empresarial responsable es la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social. Este instrumento, o único instrumento tripartido internacional, adoptada por gobiernos, trabajadores e empregadores. Si bien el nombre es Empresas Multinacionales, es aplicable a multinacionales, grandes empresas e pymes, independentemente do tamanho, da propriedade ou localização. A declaração tem como base nas convenções e recomendações da OIT, principalmente os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Estes princípios e direitos fundamentais no trabalho é a não discriminação,
libertad de asociación, erradicación del trabajo infantil, erradicación del trabajo forzoso. Estos 4 principios para la OIT son derechos humanos laborales, o derechos humanos no trabajo. Esta declaración tripartida son directrices para empresas y constituyentes tripartidos, empregadores y sindicatos, y las directrices son de empleo, formación, condiciones de trabajo y vida y relaciones laborales. Esta declaración facilita a divulgación y comprensión de agenda del trabajo decente en el sector privado. Trabajo decente es un concepto que la OIT estableció para el trabajo libremente elegido, productivo, en condiciones de seguridad, con diálogo social. Y la declaración tripartita establece prácticas inclusivas, responsables y sustentables. Él ha direccionado directamente a las empresas sobre política social y prácticas inclusivas, responsables y sustentables no ambiente del trabajo. Los principios de la Declaración de Empresas Multinacionales. Primero, principios de derechos fundamentales en el trabajo, libertad sindical, discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil, debida diligencia en derechos humanos, tecnologías que generan empleo. Esto quiere decir que cuando una empresa inicia actividades en un país, tiene que procurar que la tecnología usada genere empleo. Transición para la economía formal, complementar e estimular los sistemas públicos de providencia social, seguridad y salud en el trabajo y diálogo social. Para la OIT, diálogo social está en el centro de la conducta empresarial responsable. Como ustedes saben, OIT es una agencia tripartida, gobiernos, empleadores, trabajadores. Por lo tanto, el diálogo social está en el centro del trabajo de la OIT. Esto es importante. Todo el mundo está hablando de una nueva normalidad, mas la OIT propone una mejor normalidad. ¿Por qué? Porque la normalidad antes no era la mejor normalidad. Altas tasas de informalidad, altas tasas de desigualdad social, falta de seguridad y salud y lacunas en la protección social. Entonces, la OIT hace un llamado para construir una mejor normalidad, donde la informalidad, desigualdad, falta de seguridad y lagunas de protección social podemos avanzar para cambiar esta realidad a la realidad del continente latinoamericano. Ahora, esta crisis del coronavirus importa desafíos para los trabajadores, pero también oportunidades para implementar ejemplos prácticos para las empresas. La OIT ha detectado una serie de soluciones o de buenas prácticas basadas en nuestra declaración tripartida de principios, mas también en las recomendaciones y convenciones de la OIT. Primero, la necesidad de horarios flexibles, soluciones seguras para cuidado infantil, el aumento de la informalidad y del trabajo infantil. Acá hay un reporte de la OIT y UNICEF que dicen que en el futuro cercano el trabajo infantil va a aumentar muchísimo. Medidas de higiene, seguridad y salud en casa y en el trabajo. La gente que está en teletrabajo, es importante que también ellos tengan medidas de seguridad y salud en su casa, y no solo en el lugar de trabajo. Estrés causado por la crisis, violencia y asedio en el trabajo, pérdida de salarios y habilidades de los trabajadores, y discriminación basada en género y responsabilidades familiares. Esto quiere decir las personas que tienen a su cuidado crianzas, personas con discapacidad. Es importante no caer en discriminación basada en esas responsabilidades familiares. Esto es bastante importante. La OIT tiene un documento, un resumen de política sobre COVID-19
e o mundo do trabalho, com foco nos povos indígenas e tribais. Como esta es una cátedra internacional para la región de la Amazonía, consideramos que era importante como OIT presentar la mirada de la OIT respecto a los pueblos indígenas y tribais en la crisis. Lo primero es que o trabajo indígena en sectores gravemente afectados debido a crisis, pero dominantemente en la economía informal, estado afectados de una forma desproporcional a la pobreza. La Convenção número 169 vista proteger os direitos, a integridade e o bem-estar dos povos indígenas e, portanto, estabelece seu direito de consulta e participação. Terceiro, apoio sustentado e proteção para os trabalhadores, empresários e comunidades indígenas. E, em quarto lugar, apoia pequenas empresas e cooperativas dos povos indígenas e tribais, com foco em comunidades locais e rurales, facilitando a transição para a formalidade e acesso ao mercado do trabalho. Después en la presentación pueden hacer clic ahí en resumen de política y acceden a este documento con directrices para gobiernos, trabajadores, empleadores sobre qué hacer con los pueblos indígenas y tribales la COVID-19, la crisis de la COVID-19. Y finalmente, quería presentarles una iniciativa que tiene el proyecto CERALC, que es Fundo CERALC para Conducta Empresarial Responsable. Nosotros ya tuvimos una primera llamada. En esta primera llamada, los seleccionados fueron Ideas para la Paz, Cámara de Comercio Colombo Alemán, Centro de Información sobre Negocios y Derechos Humanos. Recibimos más de 230 candidatos, hasta 90.000 euros de financiamiento, sociedad civil, academia, sindicatos, organizaciones de empregadores, gobiernos. La segunda llamada está pensada para octubre. Hay un proyecto, que es el proyecto del Centro de Información sobre Negocios y Derechos Humanos, que va a ser ejecutado en Brasil, y el proyecto es comprender y preparar los derechos humanos corporativos y la debida diligencia ambiental en América Latina. Y el proyecto busca trabajar con organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con negocios y derechos humanos, defensores de los derechos humanos, cuestiones de recursos naturales, pero también con iniciativas empresariales, incluyendo Cámara de Comercio de la Unión Europea, Instituto Ethos, Red, Pacto Global da ONU no Brasil, Punto Nacional de Contacto de la OCDE, centros de pesquisa universitaria, representantes del gobierno con foco en negocios, comercio y derechos humanos y obligatorias locales. Este es un proyecto que va a ser implementado a partir de este último trimestre del año. Por lo tanto, es importante que estemos atentos, porque fue un proyecto financiado por el proyecto CERALC y por la Unión Europea, y que va a ser implementado directamente en Brasil. Y con eso yo le dejo la palabra a mi colega Ángela Pires, de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Muito obrigado. Muchas gracias, Nicolás. Vou passar a palavra para a doutora Ángela, do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É a sua. Muito obrigada. Boa tarde ou boa noite a todas e todos. Com muita satisfação que eu participo desse evento. Agradeço a Cátedra Barão do Rio Branco, principalmente o professor Nicolo Giangrande. Agradeço aos colegas que me antecederam, e dando continuidade ao que os colegas já começaram a trazer com relação à responsabilidade em direitos humanos das empresas, eu gostaria de trazer aqui alguma contribuição focada na matéria de direitos humanos, né? Os colegas que me antecederam já mencionaram vários instrumentos internacionais, como a Declaração Tripartite da OIT, a própria OCDE, né, Marie, que me antecedeu, mencionou, e queria ressaltar
que todos esses instrumentos, né, apesar, né, dos vários focos que eles dão para o tema, todos eles incluem um componente muito importante em matéria de direitos humanos, né? O próximo, por favor. E eu vou enfocar aqui, como foi dito mais cedo, nos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, que são princípios que foram construídos com a ampla consulta e participação com diversos atores. Em 2005, o professor John Ruggie foi indicado como representante especial do secretário-geral da ONU para Direitos Humanos em Empresas e começou todo esse trabalho de identificar até a própria adoção dos princípios orientadores que ocorreu em 2011. E esses princípios, eles, apesar de não serem um tratado, né, internacional, um instrumento que seja legalmente vinculante, ele é baseado sim em instrumentos vinculantes, né, como já foi mencionado, né, a própria declaração da OIT, os vários pactos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Civis e Políticos, que trazem obrigações vinculantes, eles estão totalmente relacionados aos princípios que foram adotados. E em 2011, com a adoção também dos princípios, foi criado um grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos e que, juntamente com o Escritório do Alto Comissariado, tem também liderado toda essa discussão, todo um trabalho no âmbito dessa temática. Próximo, por favor. Eu vou, basicamente, na minha intervenção, ficar focada nessa imagem que vocês estão vendo aqui, né, que vai trazer um pouco do que são esses princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. São princípios que eles podem ser divididos em 3 pilares, né, e eu vou apresentar cada um deles, e que vão orientar aí esses 3 atores, principalmente, né, com relação às suas responsabilidades. Então, o primeiro princípio, o primeiro pilar, né, que a gente tem dos princípios orientadores, é um pilar muito voltado à responsabilidade do Estado. Do Estado, principalmente no sentido dele proteger terceiros, né, contra os abusos, contra violações de direitos humanos, né, relacionados a essa temática. Então, os princípios 1 e 2, eles vão trazer, né, dessa responsabilidade que ela está vinculada ao território daquele Estado, mas também a todos os territórios que estão sobre a espécie de jurisdição daquele Estado, onde o Estado está atuando, né? Então, ele vai além do território, né, propriamente, né, físico. E é muito importante quando a gente fala, né, no Estado, porque a gente vê que o Estado ele precisa liderar, por exemplo, né? Então, ele é um ator econômico importante, né? Seja a partir das compras públicas que faz, das suas empresas públicas, ou mesmo a partir da diplomacia, né? Para que a gente consiga, de fato, esse respeito aos direitos humanos. E é o que trazem, então, né, esses vários princípios que estão colocados aí nos princípios 1 a 10. Então, o dever do Estado, quando a gente olha na prática, né, então, o que a gente quer dizer? A gente está falando que nas políticas públicas que o Estado ele elabora e implementa, ele precisa sim ter esse olhar para os direitos humanos, para a atuação corporativa. E aí a legislação nesse sentido também ela é muito importante, porque é a partir das regulações que muitas vezes, né, grande parte das vezes, a gente vai impedir que violações de direitos humanos ocorram, e o Estado tem esse poder de regular, né? E é muito importante dizer, e o Nicolas, meu colega da OIT, mencionou muito bem agora, que a gente está num contexto de Covid e que requer
toda uma readequação do próprio agir, né, dos diversos atores, tem colocado desafios enormes para todos, e essas normas, elas continuam valendo, né? Então, não é dizer que porque a gente tem uma crise de pandemia que essas normas elas ficam suspensas. Pelo contrário, mais do que nunca é muito importante proteger os direitos humanos nesse momento de crise. Então, por parte da responsabilidade do Estado, é muito importante dar alguma resposta, principalmente com relação à crise econômica que tem derivado dessa pandemia. Prestar atenção principalmente aos grupos e populações mais vulneráveis, e aí a gente fala de mulheres, trabalhadores do setor informal, aqueles trabalhadores que não têm acesso à proteção social, trabalhadores migrantes, enfim, uma série de atores, inclusive pessoas LGBTI, que às vezes a gente não fala muito delas, né, precisam sim de uma atenção especial com relação a essas medidas, né, de urgência. E é muito importante que as pessoas elas realmente sejam colocadas no centro da resposta do Estado nesse contexto, né? Então, o primeiro pilar, ele basicamente ele vai forçar essa responsabilidade, esse papel importante do Estado, né? Já o segundo pilar, ele tem um foco muito na responsabilidade das empresas. E olhando o respeito aos direitos humanos, que são internacionalmente reconhecidos, que eles se aplicam a todas as empresas. A gente está falando somente de empresas transnacionais, aquelas grandes empresas, né, muito reconhecidas no mundo inteiro, né, pela atuação delas, mas se aplica a todas as empresas, inclusive as pequenas, médias empresas, microempresas. E o que a gente tem visto, principalmente agora no momento de crise da Covid, é que as pequenas empresas, elas têm um papel fundamental. Quando a gente olha, inclusive, assim, o número de empresas que é responsável pela totalidade de empregos, né, no país, a gente vê que boa parte dos empregos eles estão vindo realmente de pequenas empresas. Então, as pequenas empresas elas precisam sim estar envolvidas e garantir e implementar suas responsabilidades em direitos humanos. E essa responsabilidade, ela não é somente uma responsabilidade, digamos assim, primária, ela precisa também dar conta de toda a cadeia de valor que envolve as operações de uma empresa. Então, quando a gente olha os compromissos das empresas em direitos humanos, ela sim precisa respeitar os direitos humanos em toda a sua cadeia de valor, né? E para isso, como minha colega Marie da OCDE mencionou, ela é muito importante com devida diligência. Então, a empresa ela precisa fazer uma análise de como as suas operações elas podem afetar os direitos humanos, seja dos seus trabalhadores, seja da comunidade ao redor, seja dos seus clientes, e adotar uma política de direitos humanos, assumir um compromisso de alto nível nesse sentido e integrar todas as questões de direitos humanos nas suas operações. Desculpa. E nesse contexto, quando a gente, mais uma vez, olha a crise de Covid, a gente sabe que é desafiante, mais uma vez, e às vezes a questão dos direitos humanos é colocada de lado. E mais uma vez eu também reforço que não, pelo contrário, é nesse momento que a gente precisa ter os direitos humanos mais no centro, inclusive, das respostas das empresas quando elas pensam a reação a essa crise, né? Então, como que elas lidam, seja com as questões ligadas aos seus trabalhadores, garantindo a segurança no trabalho, seja como que elas garantem esse equilíbrio entre vida profissional e vida privada dos seus funcionários, uma vez que todo mundo hoje está trabalhando de home office e as pessoas já sentem que não saem mais do escritório, né, que elas moram no escritório, enfim. Então, cada vez mais é preciso que a gente realmente tenha os direitos humanos no centro. E, por fim, um terceiro pilar
dos princípios orientadores, ele vem muito voltado às vítimas. As vítimas de violações de direitos humanos. Então, entendendo que o Estado ele tem a responsabilidade de proteger os direitos humanos, as empresas de respeitar os direitos humanos, mas isso não funcionou e que violações vieram a acontecer, as vítimas elas precisam realmente ter a oportunidade de terem seus direitos reparados. Então, é muito importante que seja assegurado acesso à reparação em caso de abuso de direitos humanos. E a gente tem tanto questões voltadas ao acesso à justiça, né, e termos da própria justiça formal, mas também a possibilidade de remediações, de negociações que não sejam judiciais, mas que façam justiça, né, nesses casos, para que as vítimas elas possam, sim, terem suas indenizações ou terem aqueles perpetradores das violações responsabilizados pelos danos que eles causaram, né? Então, resumidamente, se pode passar para o próximo, é muito importante falar, mais do que nunca, né, nesse momento de pandemia, em como que os direitos humanos eles precisam estar no centro das respostas, inclusive quando a gente trata da atuação das empresas, né, as operações, o que o mundo corporativo pode fazer, colocando principalmente uma resposta centrada nas pessoas, que dê conta de todas as desigualdades e vulnerabilidades que já existiam, mas que estão sendo agravadas pela pandemia, e que essa, mais do que nunca, também é uma oportunidade para as empresas, principalmente, reforçarem seu compromisso político do mais alto nível, assumindo seu dever de devida diligência, tomando todos os passos, botando todos os passos que precisam ser feitos. O próximo, por favor. Constâncio mencionou no começo da sua apresentação que, a partir do projeto Serau, que cada uma das organizações tem trabalhado arduamente aí, né, para difundir todas essas normativas, diretrizes, sensibilizar os diversos atores, e um espaço que foi muito importante recentemente, agora em setembro, foi justamente o Fórum Regional sobre Empresas e Direitos Humanos. Esse foi um fórum que ele reuniu mais de 4.000 pessoas, de 46 países, do mundo inteiro. Então, é um debate mais atual que nunca, que tem juntado cada vez mais atores, e acho que a pandemia, o fato de ter sido virtual, possibilitou que pessoas que porventura não pudessem estar porque não tinham condições de viajar, elas conseguiram participar porque era virtual, né? E fica disponível todo o conteúdo. Eu convido vocês a assistirem já as mesas que aconteceram. O Brasil teve uma participação muito relevante. A gente teve 43 sessões diversas, né, de debates, e o Brasil esteve em vários, seja a partir dos seus diversos atores, né, representantes de governo, ou representantes de empresas e organizações da sociedade civil. Aí eu até coloquei um exemplo de um painel que foi organizado pela Rede Brasileira do Pacto Global, juntamente conosco, que tratou do papel das empresas nesse contexto da Covid, como que elas têm incorporado os direitos humanos. E foi muito interessante escutar como, nesse caso, duas empresas em específico trouxeram o que elas têm feito para apoiar seus funcionários, para apoiar os seus clientes, né? Então eu convido aqui vocês para assistir o inteiro teor do fórum. Bom, eu paro por aqui, eu agradeço mais uma vez a todos envolvidos na organização dessa atividade, e fico à disposição aí junto com os demais colegas para eventuais perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Eu já passei as perguntas para os palestrantes da primeira ronda, para que ele possa responder. Antes de deixar eles responder, gostaria de tirar uma foto dos palestrantes, de todos os palestrantes, porque a chefe adjunta tem outros compromissos e conseguiu ficar até aqui, e vou agradecer mais uma vez. Então, vou pedir para vocês de ligar a câmera. Perfeito.
Muito obrigado. É a nova forma de girar uma foto de grupo com o Zoom, né? Então, já passei as perguntas que chegaram do público para os 4 palestrantes da primeira mesa redonda, que agradeço mais uma vez pelas palestras deles. Vocês podem me responder na ordem que quiserem. Se vocês preferir, podemos manter a mesma ordem das palestras. Assim, a doutora Ângela pode ler as perguntas e, ao mesmo tempo, preparar as respostas. Costanzo, você quer? Sim. Ok, obrigado. Perfeito. Muito obrigado. A pergunta para mim era relacionada ao tema dos consumidores. Então, como os consumidores podem ter mais interesse em comprar bens e serviços de empresas que respeitam as normas de conduta empresarial responsável. Eu acho que ali, como todos os processos humanos, não é um processo de hoje, amanhã, tudo troca com muita facilidade. Não, isso não é. Eu acho que, em geral, a sensibilidade das pessoas em relação aos temas medioambientais, de conduta das empresas, cresce cada vez mais. E, na minha opinião pessoal, não é o blame game o que funciona para os consumidores. Não é somente indicar essa empresa não está respeitando essa norma, mas é mais premiar e dar visibilidade às empresas que estão fazendo bem ou que, pelo menos, estão fazendo grandes esforços. Eu lembro um exemplo que foi feito na União Europeia, em um seminário, de uma grande empresa, quando eu falo grande, verdadeiramente muito grande empresa de textiles, que todos conhecem, mas não vou mencionar o nome, que tem, pela primeira vez, posta a folhinha que vocês têm na roupa, quando compra a roupa, onde você pode identificar exatamente onde foi feita essa roupa, identificar se a cadeia de suministro da t-shirt, da saia, é uma cadeia que tem em consideração os aspectos medioambientais, os aspectos de direitos humanos e assim. Eu acho que as pessoas, os consumidores, são muito mais sensíveis agora sobre isso, então que se dão conta, quando compram um produto, se a empresa está fazendo bem seu trabalho ou não. Isso significa que temos que deixar o mercado fazer seu trabalho? Não, eu acho que os projetos como esse podem dar visibilidade às empresas que estão fazendo bem, pode comunicar com os consumidores que querem conhecer qual empresa faz bem. No dia de hoje, não tem excusa dizendo, mas eu não conheço. Se você investiga entre a internet, o YouTube e isso, você identifica as empresas que fazem bem e as empresas que não fazem bem. Assim, eu acho que é um mix entre interesse do consumidor, promoção das empresas que fazem um bom trabalho, e eu acho que, no final, um produto bom, bem produzido, respeitando os direitos humanos, tarde ou cedo vai ser mais competitivo que um produto mal feito, feito não respeitando o direito humano, destruindo o meio ambiente. Então, o consumidor sabe, tarde ou cedo, ele se vai dar conta. Então, não se precisa de campanhas massivas, se precisa somente desses elementos: promoção, visibilidade e apoio pelas empresas que, na verdade, querem trabalhar melhorando a sua produção. Isso seria a minha resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Costanzo. Marie? Sim, obrigada. Eu vou responder a pergunta sobre as capacidades de publicidade e visibilidade do projeto CERALC e se este atinge com sucesso as periferias dos países latino-americanos para a promoção da conduta empresarial responsável nos ambientes mais isolados. É uma muito boa pergunta. E eu acho que sim, o projeto faz o seu melhor esforço para chegar às periferias dos países latino-americanos e faz isso por meio de aliados estratégicos. Por exemplo, temos em vários países parceiras com o Pacto Global
que nos ajuda a levar os instrumentos das 3 organizações com muitas empresas, incluindo nas periferias desses países. O mesmo acontece com a sociedade civil e a academia. Por exemplo, há uns meses, quando ainda era possível fazer eventos reais, tivemos a oportunidade de participar num evento organizado por várias organizações da sociedade civil no México, e assim podemos aproximar os instrumentos da OCDE, nesse caso, com vários representantes de povos indígenas de todo o país. E, da mesma maneira, eu acho que o evento de hoje, graças aos organizadores, a Universe e a Catedral do Rio Branco, são um exemplo de como o projeto CERALC procura também chegar às periferias dos países e nos permite hoje estar com todos vocês em Rio Branco de maneira virtual, mas presentes. E para concluir, eu acho que, como falou Ângela, mesmo se não é fácil no diário, a virtualidade vai permitir que o projeto possa acceder mais facilmente aos países, incluídos nos ambientes mais isolados da América Latina e do Caribe. Muito obrigada. Muito obrigado. Nicolás, a palavra é tua. Muito obrigado. A pergunta para mim é: por que você acha que a implementação de ser é importante mesmo durante esses tempos difíceis? É uma boa pergunta, porque muitas pessoas podem pensar que este é o pior momento para pensar sobre uma conduta empresarial responsável, mas na verdade é ao contrário. Porque as empresas sustentáveis serão resilientes e conseguirão sobreviver a esta crise. A crise revelou as vulnerabilidades das empresas. Desta forma, ser uma empresa sustentável permite conhecer a sua empresa por dentro e estar mais bem preparado para estes tempos difíceis. Além disso, uma empresa sustentável conhece seus trabalhadores, seus sindicatos, suas comunidades, seus consumidores, pode antecipar a crise e mitigá-las de melhor maneira. Obrigado. Gracias, Nicolás. Ângela, você gostaria de responder alguma? Por favor. Obrigada. Eu acho que meus colegas já responderam e, de fato, acho que minha apresentação foi toda muito justificada na importância desse momento atual a gente pensar os direitos humanos, né? Então, acho que é chave, não tem desculpa para não pensar os direitos humanos, e agora, mais do que nunca, realmente, os direitos humanos eles precisam estar no centro da resposta, não somente para abordar os desafios que a pandemia colocou, mas desafios que já vêm de muito tempo, desafios que são estruturais e que o agravamento deles torna a vida de todas as pessoas muito mais difícil. Então é uma oportunidade imensa que nós temos agora. Muito obrigado mesmo por ter respondido a todas as perguntas que a gente colocou lá para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês. Então, vamos passar para a segunda mesa redonda, na qual vamos ter lançamento do guia, vamos ter o lançamento do guia da OCDE de devida diligência para uma conduta empresarial responsável e o debate multi-stakeholder. Vou deixar depois a moderação da mesa redonda para Germán Zarama, que vou apresentar para vocês. Ele é o ponto focal na América Latina e no Caribe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD, sobre a conduta empresarial responsável.
Ele é advogado com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Bologna, na Itália, é especialista em gestão pública para o desenvolvimento do BIGI e tem estudos complementares em inovação política pela Universidade do Arizona. Então, Germán, vou deixar a palavra para você e, ao mesmo tempo, vou colocar o slide que você pediu para mim colocar. Obrigado, Nicolau. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que se juntam a nós nesta conversa. Estamos especialmente gratos pelo apoio da União Europeia, que torna possível ter esta guia em português hoje, bem como pelo Centro Universitário UBERS e pelos organizadores deste espaço, em particular o reitor, o professor Dr. André Luiz Costa Correia, e o coordenador da Cátedra Barão do Rio Branco, o professor Dr. Nicolau Giangrande. Como o Nicolau mencionou, meu nome é Germán Sarama, eu sou o ponto focal na América Latina e no Caribe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, sobre conduta empresarial responsável. Os principais instrumentos internacionais de conduta empresarial responsável, como as diretrizes da OCDE e os princípios orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e a Declaração Tripartita da OIT, recomendam que as empresas realizem a devida diligência para identificar, prevenir e abordar os impactos negativos que as empresas podem causar em toda a sua cadeia de valor. Na OCDE, temos trabalhado por mais de uma década para desenvolver guias sobre a devida diligência, em cooperação com empresas, governos, sociedade civil e sindicatos, entre outros autores, para tornar estes guias conhecidos e facilitar os seus usos. Nos últimos anos, vimos um aumento significativo nas iniciativas para promover a devida diligência para uma conduta empresarial responsável. Vários países, por exemplo, adotaram ou estão considerando adotar uma legislação que incentiva ou exige que as empresas realizem alguma forma de devida diligência. Como o chefe adjunta da União Europeia no Brasil mencionou, a União Europeia promove a divulgação e a devida diligência como instrumentos como a Diretiva sobre a Divulgação de Informação Não Financeira, o Regulamento sobre Minerais Originários de Zonas de Conflito, ou o regulamento sobre a divulgação da informação relacionada com a sustentabilidade no setor financeiro da 2019. Todos eles incluem referências aos padrões da OCDE sobre conduta empresarial responsável. Agora, a União Europeia está considerando tomar medidas adicionais. Desde o início do ano, ficou demonstrada a vontade da Comissão Europeia de avançar no sentido de uma legislação geral sobre a devida diligência obrigatória. Em janeiro, a Comissão publicou um estudo sobre os requisitos da devida diligência ao longo das cadeias de abastecimento, com o objetivo, entre outros, de analisar e definir opções regulamentares nesta matéria. Recentemente, o Comissário para a Justiça, Didier Reynders, da Comissão Europeia, anunciou a sua intenção de apresentar uma iniciativa legislativa sobre a obrigatoriedade da devida diligência corporativa a nível europeu. Por isso, esta guia da OCDE de devida diligência para uma conduta empresarial responsável, que está sendo apresentada oficialmente hoje pela primeira vez para o Brasil, representa a primeira referência no assunto endossada por governos, organizações da sociedade civil, sindicatos e empresas. A devida diligência para uma conduta empresarial responsável significa mais do que não causar danos. É um processo contínuo que deve se tornar parte integrante do sistema de toma de decisão e gestão de riscos das empresas. E o objetivo da devida diligência é, acima de tudo, evitar causar ou contribuir para causar impactos adversos às pessoas ou ao meio ambiente. Esta guia auxilia as empresas a antecipar e prevenir ou mitigar esses impactos, pelas diferentes possibilidades que elas têm de estar envolvidas em sua causa ou ocorrência. Nesta apresentação oficial para o Brasil do Guia da OCDE de devida diligência para uma conduta empresarial responsável, realizada durante a terceira cátedra Barão do Rio Branco, da UBERS, é uma honra para mim apresentar aos nossos palestrantes. Márcio Luiz de Freitas Naves de Lima é subsecretário de Investimentos Estrangeiros da Secretaria Executiva da CAMEX, do Ministério da Economia. Ingressou no Serviço Público Federal em 1999 e já exerceu o cargo do diretor do Departamento de Negociações Internacionais do antigo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Márcio foi também assessor especial e secretário executivo adjunto da Secretaria Executiva da Camix. Atuou em diversas negociações multilaterais, em acordos comerciais bilaterais e em diversos órgãos do Mercosul. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em comércio exterior, negociações internacionais pela FGV e possui ainda mestrado em desenvolvimento econômico e comércio internacional pela Universidade de Brasília. Daniele Pamplona é professora titular do programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-doutorado no Washington College of Law, na American University, visiting scholar no Max Planck Institute for Comparative Law and International Law, doutora em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos, vicediretora do braço latino-americano da Global Business and Human Rights Scholar Association e membro da Comissão do Pacto Global. E, finalmente, Gabriela Almeida. Gabriela trabalha na Rede Brasil do Pacto Global da ONU há 7 anos e é responsável pela coordenação do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos, sendo responsável pelo engajamento das empresas, acompanhamento de planos de ação, organização de reuniões, treinamentos, webinars e publicações, a fim de facilitar a construção e compartilhamento de conhecimento. Gabriela é graduada em Relações Internacionais, pós-graduada em Estratégia de Negócios e possui curso de extensão em Direitos Humanos. Muito obrigado a nossos palestrantes por se juntarem a nós neste espaço. Bem, vamos começar com o Márcio. Márcio, de que maneira o PCN em Brasil acredita que o lançamento da versão em português do Guia de Devida Diligência pode contribuir para o fortalecimento da conduta empresarial responsável no país? Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta, né? Gostaria de agradecer aqui a organização do evento e ao CDE pelo convite, cumprimentar o professor Nicolo. Parabenizo aqui e agradeço ao CDE na figura do Germán, o nosso moderador, pelo lançamento do Guia de Devida Diligência para uma conduta empresarial responsável em português. E também cumprimento aqui as colegas de mesa, né? A professora Daniele, da PUC do Paraná, e a Gabriela, aqui do Pacto Global. Ambas parceiras aqui do nosso PCN. Primeiramente, o ponto de contato nacional para as diretrizes da OCDE, para as empresas multinacionais, ele é um instrumento governamental muito importante na difusão da conduta empresarial responsável aqui no país, tá? Sobretudo das diretrizes e dos guidelines da OCDE. Um dos principais desafios hoje do PCN Brasil é justamente tornar essas diretrizes conhecidas por todas as partes interessadas, né? Em um país como o nosso, continental, tá? E muito diverso. E nessa missão, nós acreditamos que a tradução de documentos da OCDE para o português muito nos auxilia. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de ressaltar. Particularmente também, o guia é um recurso bastante útil para a compreensão e promoção das diretrizes no que diz respeito às questões de devida diligência, né? As diretrizes recomendam que as empresas realizem uma devida diligência baseada em riscos para que antecipem, previnem e mitiguem impactos adversos associados às suas operações, cadeias de fornecimento e outras relações comerciais também. Então, o guia nos mostra como esses impactos podem envolver diferentes temas, desde meio ambiente a direitos humanos, passando por corrupção, entre outros temas. Então, também é muito interessante que o guia ele transmita concretamente o que se espera do comportamento das empresas em devida diligência, com uma linguagem clara e sugestões de ações práticas. Então, isso também nós achamos bastante importante. O guia nos chama a atenção também quanto aos benefícios em levar esse tema a sério. Isso é algo que sempre ressaltamos em nossas ações de promoção das guidelines, né, que a conduta empresarial responsável não precisa ser um ônus. Isso na realidade, ela é algo positivo para as empresas, que inclusive pode auxiliar, ajudar em sua gestão, maximizar as contribuições positivas para a sociedade, melhorar as relações com as partes interessadas e proteger também a sua reputação. Como consequência de todas essas ações, a empresa, inclusive, vai aumentar, né, as suas chances de conseguir uma maior inserção no mercado internacional. Então, isso eu acho que também é bastante relevante. Temos a certeza, então, que a publicação em português do Guia de Devida Diligência em Conduta Empresarial Responsável irá aumentar o conhecimento não sobre essas questões e fomentar também o comportamento cada vez mais responsável pelas empresas brasileiras e outras que atuam no Brasil. Então, o PCN aqui
nós aqui estamos à disposição para auxiliar nessa disseminação. Então, primeiramente, eu gostaria só isso. Muito obrigado, Germán. Muito obrigado a você, Márcio. Eu quero destacar precisamente esse valioso papel que o PCN tem na promoção desta agenda, destas ferramentas. Daniele, com base na sua experiência, por que você considera que a devida diligência em direitos humanos no Brasil deve ser uma questão prioritária para o setor privado? Boa tarde, Germán. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Eu agradeço também aos professores Nicolo e professor André pela oportunidade de compartilhar com vocês. Quero dizer que é uma honra estar aqui com os meus colegas de painel e também uma grande responsabilidade diante de todo o conhecimento que eles têm sobre o tema. Mas para me dirigir à tua pergunta, Germán, eu queria dizer que adicionar, né, um pouco ao que o senhor Márcio já mencionava, para o setor privado, a adoção de um processo de devida diligência pode gerar um incremento de confiança, né, de diferentes stakeholders, de consumidores, comunidades no território de incidência dessas atividades e mesmo de investidores. Eu penso que é a maneira mais segura que a gente tem hoje para que a empresa demonstre que efetivamente se importa, tem uma preocupação com os impactos potenciais e atuais que a sua atividade econômica pode ter. As empresas, elas têm consciência dessa necessidade já desde 2011, né, quando os princípios orientadores foram aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos. A senhora Ângela explicou bem agora há pouco, né, do que se trata, mas são então esses princípios que acabam esclarecendo o significado da obrigação do Estado de proteger os direitos humanos, que está no pilar 1, a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos, que está no pilar 2, e o que são e como devem estar organizados os mecanismos de reparação, que é o que consta no pilar 3. O que é importante aqui, e que se relaciona com a devida diligência, é que a estrutura desses princípios indica no pilar 1 e no pilar 2 o que deve ser feito, mas vai além, diz como deve ser feito, né? Tanto pelos estados no 1 quanto pelas empresas no 2. Então, o segundo pilar, ele não foge a essa lógica. Ao dizer para as empresas que elas precisam ser responsáveis, ou seja, as empresas vão ter grandes responsabilidades de acordo com os princípios, eles vão indicar que para que elas consigam cumprir, o instrumento que já foi eleito lá nos princípios é a devida diligência. Então, a relevância também vem daí, não só da importância para a imagem da empresa e para que ela tenha esse relacionamento melhor com outros stakeholders, mas também porque isso decorre de um instrumento que é globalmente aceito hoje, né? Esse é o meio, então, que as empresas vão ter para demonstrar que estão fazendo a sua parte. E isso, na verdade, representa duas faces numa mesma moeda. Em primeiro lugar, as empresas precisam saber como elas devem se desempenhar, quais são as condutas que elas precisam ter. Porque o empresário, no geral, ele não tem os instrumentos necessários para estruturar, para formatar um caminho para que ele possa agir preventivamente. E a devida diligência, como está nos princípios, já tem ali as linhas mestras que devem ser seguidas. É claro que a gente carecia de alguma explicitação, o que acaba vindo com o guia da OCDE. E, por fim, eu também penso que a relevância está no próprio conteúdo da devida diligência. Para entender isso, a gente precisa compreender que é um processo, um procedimento complexo. Ela tem que demonstrar às empresas como impedir, prevenir e mitigar os impactos negativos da atividade. E para isso, elas precisam compreender que esse processo ele tem que levar a algum resultado. É preciso que elas tenham um resultado e que esse resultado seja público. Elas precisam dar publicidade a isso que elas encontram, esclarecendo como é que elas vão enfrentar cada um dos riscos que a atividade, então, apresenta. No fim, esse procedimento, a devida diligência, ela é conformadora da conduta empresarial responsável. Por isso, então, ela também precisa estar incorporada na gestão da empresa. Todas as pessoas dentro da empresa precisam entender quais são os riscos da atividade, quais são as medidas que a empresa promove para evitar que elas ocorram e precisam compreender qual é a sua participação nesse procedimento. À medida em que você tem isso estabelecido
internamente, você pode então dar o conhecimento à tua comunidade externa. É todo esse conjunto de medidas que vai precisar ser comunicado publicamente, para que especialmente as partes que sejam afetadas, elas possam tomar conhecimento do conteúdo do procedimento, de como que ele está sendo implementado e quais as condutas que o procedimento exige da empresa. Então, isso significa dizer que a devida diligência também é relevante para a sociedade civil. Então, em resumo, né, a devida diligência é um instrumento para que as empresas possam garantir que estão adotando os procedimentos adequados para poder demonstrar ao mundo que adotam uma conduta empresarial responsável. É isso. Muito obrigada, Daniele. Como você bem diz, eu penso que, sem dúvida, o trabalho que existe, o papel dos atores não empresariais, não estatais, como vocês, é muito importante para promover a implementação efetiva da devida diligência. Finalmente, Gabriela, por favor. A partir das ações desenvolvidas pelo Pacto Global, desde sua formação, que lições podem ser aprendidas com uma crescente consciência do setor privado para desenvolver a devida diligência para uma conduta empresarial responsável na prática? Olá, boa tarde. Muito obrigada, primeiramente, Reman, pelo convite de participar desse fórum e dessa mesa com grandes amigos e parceiros já da iniciativa. Muito obrigada também, Nicolò, pelo convite, Ângela e todos os outros parceiros. É um prazer estar na mesa com você, professora Daniele, senhor Márcio. Indo um pouquinho para a sua pergunta, então, Reman, quando a gente fala, né, do Pacto Global e quais são as ações que a gente vê no tema de devida diligência, no tema de direitos humanos, nós aqui no Brasil, a gente tem um grupo de trabalho específico no tema. Dentre as 6 frentes de atuação aqui no Brasil, o tema de direitos humanos, se não for a maior, é as signatárias aqui no Brasil. Então, isso já é também um termômetro que a gente consegue identificar. Vocês me escutam? Que travou um pouquinho, a minha internet está com uma conexão ruim. Então, se travar para vocês, vocês me avisam, agora tá bom? Obrigada. Então, isso já é um grande termômetro de ver o interesse tanto do setor privado quanto das organizações da sociedade civil no tema de direitos humanos, no tema de devida diligência. E algo que a gente traz bastante para a discussão desse grupo é, quando a gente fala em direitos humanos, principalmente as empresas tendem a achar que direitos humanos é quase que exclusivamente políticas de diversidade, o que não se exclui, claro, ações no tema de diversidade, mas como que a gente traz o tema de devida diligência, como que a gente traz o tema de direitos humanos dentro da estratégia do negócio, dentro da gestão de risco das empresas. Então, como que a gente aborda tanto temas de diversidade quanto temas de devida diligência em direitos humanos. E pensando nisso, o grupo de trabalho mesmo, que a gente fala que participar do Pacto Global não é participar, por exemplo, de uma consultoria, as organizações não se engajam com a gente para receber algum tipo de capacitação, as organizações realmente colocam a mão na massa e pensam junto com a gente. Nesse sentido, a gente desenvolveu, junto com as organizações que participam desse grupo, desse GT de Direitos Humanos, um treinamento de devida diligência em direitos humanos. Já faz alguns anos que a gente roda esse treinamento, pelo menos uns 4 anos, então a gente já teve bastante aprimorações nesse processo, e sempre quando a gente tem esse treinamento de maneira presencial, que já entra no calendário do nosso grupo e é aberto para outras organizações participarem, a gente tem casa cheia. E algo que a gente vem notando bastante é que nesses últimos anos, não só casa cheia de especialistas em sustentabilidade ou de recursos humanos, ou quando a empresa tem um ponto focal de direitos humanos, mas também especialistas na área de compliance, na área de operações e na área de risco. Então, a empresa ela também está começando a entender que o tema de devida diligência é um tema processual dentro da organização, que não é um assunto que fica exclusivamente só com uma área. Sim, ela tem que ser liderada por uma área, mas ela envolve vários outros setores da organização. O ano passado, a gente fez um desses treinamentos no Rio de Janeiro. Tinha mais ou menos umas 60 pessoas participando.
de umas 50 organizações diferentes. Só que a gente perguntou para essas organizações que não eram só do Pacto Global, no treinamento aberto, se na empresa que eles trabalhavam tinha uma política de direitos humanos. A resposta foi quase majoritariamente que, falando com as empresas, que as empresas podem trabalhar nesses quick wins, que pelo menos a política de direitos humanos, que é super importante, você precisa começar por algum lugar, né? O processo de devida diligência tem várias fases, e a gente precisa começar em alguma dessas fases. Então, política de direitos humanos, que é o baseline, né? Aquilo que a gente espera que todas as empresas já tenham esse olhar e já engajem em outras áreas, a gente também já está trabalhando. Então, não só pensando em devida diligência, quando a gente fala devida diligência, talvez para uma pequena e média empresa, eles podem se assustar, né, com o nome e todos esses processos, mas, na verdade, quando a gente vai desdobrando devida diligências em fases, e isso o guia, ele traz muito bem, né? Quando vai se desdobrando em fases e coloca isso em processos, a gente começa a trazer de maneira palpável para as organizações que isso é super factível. E a partir desse modo a gente consegue também estimular que essas organizações olhem para direitos humanos de uma maneira mais estratégica e menos só de direitos humanos de uma maneira só de uma política de diversidade. Nesse sentido, ter materiais em português é de extrema relevância, porque a gente tem vários guias, a gente tem boas práticas, a gente tem diversos materiais em inglês e espanhol, mas materiais em português que auxiliem as empresas que estão aqui no Brasil para trabalhar o tema de devida diligência ainda são poucos. Então, participar desse painel com vocês e ter a oportunidade de divulgar o guia que está sendo lançado hoje em português, com certeza vai auxiliar bastante o setor privado aqui no Brasil a impulsionar essa agenda. Muito obrigada, Gabriela. O que você mencionou sobre a aplicabilidade para todas as empresas é também muito importante. O compromisso do setor privado, sem dúvida, a chave para o avanço dessa agenda geral das empresas e direitos humanos, mas também agora precisamos desse compromisso para implementá-la de uma forma mais operacional. Bem, de novo, vamos com o Márcio para uma segunda rodada de perguntas. Márcio, você poderia, por favor, comentar como as questões de devida diligência estão sendo tratadas pelo PCN em Brasil em instâncias específicas de inobservância das diretrizes da OCDE? Muito obrigado pela pergunta, Germán. Na realidade, eu falei na minha primeira intervenção sobre justamente o papel do PCN, né, na disseminação das diretrizes e outras práticas de SER. Agora, nessa pergunta aqui, eu vou comentar a outra parte aqui do nosso trabalho do PCN, que é justamente tratar dessas instâncias específicas de alegação de inobservância das diretrizes, não é isso? Fomentando o diálogo entre as partes e oferecendo uma plataforma de mediação e conciliação para ajudar a resolver as questões que nos são aqui trazidas, tá? Primeiro, eu acho que é importante ressaltar que as questões de devida diligência são muito importantes no tratamento das instâncias, tá? Por que isso? Porque muitas vezes o próprio alegante traz para o PCN questões relacionadas ao não cumprimento das diretrizes que não envolve apenas a empresa multinacional, mas também sua cadeia de valor. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é muito importante, né? E o que está incluído nessa cadeia, né? Então, como o guia bem aponta, a devida diligência deve incluir todos os tipos de relações comerciais da empresa, né? Considerando que a natureza e a extensão desses procedimentos vão variar de acordo com as características daquela empresa. Então, desde o seu tamanho, né, onde ela opera, qual é o modelo de negócios dessa empresa. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta. Como exemplo concreto, que acho que é interessante aqui, né, nós darmos exemplos concretos, né? Hoje nós estamos aqui tratando de 4 instâncias específicas relacionadas a práticas análogas à escravidão em algumas fazendas, tá? Que seriam, na verdade, né, a alegação é que seriam fornecedoras de café para grandes multinacionais do setor. E os alegantes, deste caso, o que eles reportam são violações dos dispositivos de devida diligência das diretrizes, dos temas tanto de direitos humanos quanto trabalhistas, né, afirmando que as práticas adotadas pelas empresas não estão adequadas à dimensão, natureza e âmbito de suas operações ou à gravidade dos riscos de efeitos adversos, né? Então, assim, esse é o primeiro caso que eu gostaria aqui de ressaltar, que eu acho que é um exemplo bastante interessante aqui para nós, de como nós estamos aqui utilizando, né, a devida diligência em alguns casos aqui nossos de instâncias específicas, né?
Com relação a esses 4 casos, eu não posso dar aqui mais informações, porque eles estão ainda em curso, tá? Nós temos também aqui outras 2 instâncias com a mesma temática. Elas foram recentemente encerradas pelo PCN, tá? Os casos foram encerrados sem a realização de mediação, mas nesses 2 casos, o PCN emitiu recomendações para que as empresas continuem aprimorando seus mecanismos de devida diligência, né? Tanto para a melhoria contínua das condições de trabalho nas fazendas de café, que compõem toda a cadeia de fornecimento, né? Então, isso eu acho que é importante ressaltar, que eu acho que é bastante interessante aqui, dividir aqui com todos vocês. Né? Também recomendou, né, a recomendação final, também recomendou que as empresas busquem incentivar seus parceiros de negócios, incluindo fornecedores e subcontratados, a aplicar princípios de conduta empresarial responsável, né, compatíveis com as diretrizes. Então, eu acho que isso também foi bastante relevante aqui na conclusão dos 2 casos. Tá? Por fim, eu acho que é muito importante aqui salientar que, com relação a essas 2 recomendações, né, deverá haver follow-up quanto à implementação, né, com essas empresas, né, no início do ano que vem. Então, a gente vai acompanhando, a gente não só recomenda, mas a gente também acompanha a implementação das recomendações. Então, da minha parte é isso. Muito obrigado aí, Germán. Muito obrigado, Márcio. Obrigado também por aquele lembrete importante sobre a importância de conduzir a devida diligência em toda a cadeia do valor. Esta é uma recomendação também explícita na guia, não? Finalmente, Gabriela, por favor, por que é importante que as empresas conduzirem a devida diligência mesmo nestes tempos difíceis? A minha resposta, eu acho que ela vai mais na linha também do que o Nicolas e a Ângela falaram no ciclo na mesa anterior, mas talvez adicionando o que eles mencionaram, o que a gente fala é que a devida diligência é um processo, né? São 4 fases, e depois que esse processo ele é concluído, a gente tem a fotografia daquele momento. Então, foram feitas conversas com todos os stakeholders, foram feitas conversas com os detentores de direitos, a gente escutou as comunidades, os funcionários da empresa, a cadeia de valor com certeza precisa ser ouvida. Então, depois que todo o processo de consulta e escuta foi feita e os riscos foram avaliados, a gente tem uma fotografia. Agora a gente está em momentos difíceis, a gente está passando por uma crise. Então, a fotografia, talvez, de um processo que uma empresa conduziu no ano passado, ou uma fotografia de um processo que a empresa conduziu esse ano, não é a mesma para os próximos anos. Então, são processos que a gente precisa sempre ser reavaliados. Então, em momentos de crise, o que a gente percebe é que as desigualdades elas aumentam. Então, a gente atenua ainda processos que já eram sensíveis. Então, aonde estão esses elos mais críticos da minha cadeia de valor? Onde estão esses elos mais críticos dos meus funcionários? E como que nesses momentos de crise a gente pode cada vez mais superar esses elos, fazer parcerias locais, os pequenos negócios movimentam muito a economia, né? Então, como que esses pequenos negócios que possivelmente também estão dentro da cadeia de grandes empresas, conseguem sobreviver em momentos de crise. Então, a devida diligência é um processo dinâmico, e em fotografias específicas, depois a gente precisa sempre reavaliar o processo. Uma vez que você conduz esse processo, é necessário conduzir ele de maneira frequente nesses próximos anos. E algo que a Ângela falou, né, que em momentos de crise, mais do que nunca, os direitos humanos eles têm que estar no centro da resposta. Então, olhar todos os processos. Nesse momento que a gente está vivendo do Covid, né, uma recomendação que a gente deu fortemente para as empresas se no comitê de crise da sua empresa tem alguma pessoa responsável de direitos humanos dentro desse comitê de crise, não é só compliance, não é só operação. Então, como que no comitê de crise, nesse momento onde ninguém sabia, né, para onde a economia estava indo, ninguém sabia qual era o efeito de longo prazo do Covid, eu acho que a gente ainda não tem muitas das respostas. Tem alguém olhando para direitos humanos? Porque se não tem, é extremamente necessário que tenha alguém olhando para direitos humanos. E devida diligência entra, né, dentro desse processo de se olhar para direitos humanos, de se estruturar um fluxo.
Então, acho que era essa mensagem, além de tudo aquilo que já foi dito anteriormente pelos meus colegas. Obrigada, Gabriela. Desculpas, agora vamos com a professora Daniele Pamplona para fechar esta segunda rodada de perguntas. Daniele, agora que contamos como guia, porque sua utilização é importante não só pelas empresas, mas também como referência para a academia e a sociedade civil que acompanha a agenda de conduta empresarial responsável? Obrigada, Herman. Eu penso que eu posso apontar diferentes motivos para essa relevância. Bom, em primeiro lugar, o guia esclarece o que é a devida diligência em direitos humanos, né? Tradicionalmente, a devida diligência ela se refere a um processo voluntário de avaliação de riscos, que são riscos financeiros, riscos comerciais, especialmente em situações de fusão e aquisição. E para a OCDE, ela vai ser um modo de implementação das diretrizes para as multinacionais, mas dando um passo adiante, né? A gente faz uma vinculação aí da devida diligência com direitos humanos e com o meio ambiente, mas desvincula da ideia de que é um instrumento para avaliar aqueles riscos para a própria atividade, né? Na verdade, você passa a indicar que se trata da avaliação de riscos para os terceiros. E eu acho que isso já é um enorme ganho, né? Quando a gente esclarece que a preocupação ela está para o exterior da empresa e não para o interior, como faziam os conceitos que antes a gente utilizava. Uma outra situação que a gente precisa levar em consideração é a que surge com a pesquisa feita pela Alliance for Corporate Transparency no final do ano passado, apontando que as próprias empresas estão demandando por um esclarecimento a respeito do que significa efetivamente, qual é o conteúdo da devida diligência. Para a academia, a gente pode imaginar alguns motivos de relevância. Veja, a academia ensina uma nova geração, que amanhã vai estar nas empresas, vai estar na administração pública, vai estar fazendo a defesa de população nos territórios, estará em ONGs. Ou seja, a academia está preparando aqueles que amanhã vão estar tratando desses temas. Então, o guia é um instrumento para a educação, para o ensino, porque ele abre uma gama sem fim de oportunidades no ensino, na pesquisa e na extensão. No ensino, ele é apoio para os professores, pelo menos na área de direito, mas também nas escolas de negócio. Na pesquisa, ele dá instrumento para a academia trabalhar, ela é responsável, a academia é responsável por avaliação de resultados da implementação de devida diligência, é ela que vai apontar onde que a devida diligência acabou entregando resultados positivos que sequer foram antevistos, mas também vai apontar onde que aquele procedimento ficou aquém do que era esperado, e nesses casos as correções de curso que vão sendo feitas, vão sendo necessárias, sempre pensando num objetivo final, que é alcançar a adoção da conduta empresarial responsável, elas são condutas que serão indicadas pela academia. Isso é relevante, né, na medida em que a devida diligência é um instrumento que permite tratar de prevenção, né? Ela anda de mãos dadas com o objetivo da academia, que é justamente encontrar um procedimento para impedir que os impactos negativos ocorram. E, então, no ensino, na pesquisa e na extensão, a utilidade do guia para a academia acaba se confundindo com a relevância dele para a própria sociedade civil. Porque, veja, a extensão é todo o conjunto de mecanismos que a academia tem para ter um impacto na sociedade, né? Ela se utiliza para ter esse impacto. Então, eu vou mencionar brevemente um exemplo, uma possibilidade que eu enxergo desde o local de onde eu venho, né? Ou seja, a escola de direito. Hoje, as clínicas de direitos humanos, elas podem se envolver com a comunidade utilizando-se do guia como um parâmetro para avaliar os impactos que as empresas estão tendo na comunidade. Para a sociedade civil, finalmente, o que eu vejo é que o guia ele traz regras muito mais concretas, mais claras, para a gente saber o que pode ser cobrado, o que deve ser cobrado das empresas. Então, como ele concretiza o que os princípios orientadores diziam sobre devida diligência, acaba tornando mais simples,
e mais factível para a sociedade civil cobrar essas condutas esperadas. Então, a linguagem que o guia utiliza acaba fazendo a diferença, porque aquilo que os princípios orientadores mencionam deixa de ser somente uma determinação abstrata para as empresas, no sentido que elas devem prevenir e mitigar impactos negativos. Veja que, neste caso, inclusive, o guia ele explica o que é exatamente prevenir, o que é exatamente mitigar, e indicando, inclusive, exemplos, né, para fim de deixar ainda mais claro. Então, eu acho que cada um dos atores que queiram se envolver aí com o tema acabam sendo beneficiados da utilização do guia. Obrigada. Muito obrigada, Daniela, a você. Muito obrigado a todos por essas valiosas contribuições. Por razões de tempo, vou fazer uma pergunta conjunta a todos para terminar. Não há regulamentações obrigatórias sobre devida diligência em direitos humanos na América Latina e no Caribe. Nessas circunstâncias, como vocês podem, em suas respectivas funções, chamar a atenção para a importância de elevar os padrões da devida diligência? Em 2 minutos, por favor. Começamos com o Márcio. Tá ótimo, muito obrigado, Germán. Vou tentar ser breve aqui. A minha resposta aqui, na realidade, ela poderia englobar, né, as duas questões anteriores. Né? A maneira com a que a gente pode aqui, na verdade, disseminar o quanto que a gente puder, né, a devida diligência, por meio aqui do nosso trabalho aqui do PCN, eu acho que isso é importante, tá? Levando também essas questões de devida diligência para as instâncias específicas, tomando todo esse cuidado, mas aí eu também iria um pouco além, tá? Nós hoje aqui no PCN, no atual governo, a gente fez a questão de incluir o PCN, né, e todo o grupo sendo supervisionado pelo Comitê Nacional de Investimentos, tá? Que é um comitê de vice-ministros e que tem muita relevância dentro do governo, entendeu? E uma das funções desse comitê é justamente, né, de não só de harmonizar e coordenar as ações no âmbito do governo federal, né, e do executivo, mas também de propor políticas públicas, né? Então, por meio desse comitê, o que a gente espera agora, né, é justamente levar propostas de políticas públicas, não só de ser, mas também levando em conta a devida diligência. Essa é uma ideia que nós temos e eu espero que a gente consiga concretizar alguma coisa até o final aqui dessa gestão. Tá bom? Então é isso da minha parte. Muito obrigado. Obrigado, Márcio, a você. Professora Daniele, fechamos com Gabriela. Obrigada, Germán. Bom, eu penso que a academia ela pode colaborar na essência com o que ela faz, né? A produção de textos, a realização de eventos, onde a gente pode trazer atores diferentes para estarem em painéis como esse, inclusive, a atuação no ensino mesmo, formação de pessoas, proposta de pesquisas, né? A gente tem aí mesmo no âmbito do CERALC, do projeto CERALC, as pesquisas que estão sendo realizadas pela própria academia e que foram aprovadas. Eu acho assim, no geral é uma questão de contribuição por meio de produção de conhecimento, mas eu quero acrescentar que a academia ela também tem um papel relevante de colaboração. Eu acho que a academia precisa tomar nas mãos o seu papel de facilitador, porque nós conseguimos facilitar o diálogo entre diferentes atores. E eu acho que a gente precisa, inclusive, aproveitar esse momento agora de lançamento desse guia na nossa língua, né? Eu já coloquei que agora a gente tem um guia de devida diligência para chamar de nosso, porque está em português. Então, a gente precisa utilizá-lo justamente para fomentar esses diálogos. Obrigada. Obrigada, Daniele. Por favor, Gabriela. Então, somando ao que foi dito, do lado do Pacto Global, né, pensando nesse nosso engajamento com o setor privado e nesse grande potencial de mudança, né, que o setor privado tem de fazer parte, de auxiliar nesse impacto positivo e remediar o mais rápido possível qualquer impacto negativo que possa ter em direitos humanos, algo que a gente está fazendo e ainda está em consulta, está aberto para as empresas que participam do grupo de trabalho de direitos humanos, é entender do lado deles aonde são as principais lacunas no tema de devida diligência, aonde
que estão as dúvidas? As empresas estão realizando, tem uma política de direitos humanos? Se sim, se não, ela é pública? Teve consulta externa? Teve uma organização que ajudou ela a realizar essa avaliação de devida diligência? Então, começar mapeando aonde que a gente está, para que a gente consiga entender as nossas principais oportunidades e também quais são os nossos desafios, e a partir desses desafios, para que a gente consiga também já direcionar os esforços para que consigamos elevar essa barra na discussão do tema de devida diligência em direitos humanos. Algo muito importante e que a gente fala também para as organizações, que apesar do tema não ser normativo, vamos dizer, ainda no Brasil, mas é algo que a gente vê, né, vários países implementando os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos e ratificando essas políticas dentro das suas legislações. Então, talvez o que aconteceu, né, com a legislação ambiental, que foram alguns processos, e depois de algum tempo o Brasil também começou a ratificar vários termos, né, das consultas, do tema ambiental. Direitos humanos é algo que não agora, mas possivelmente no futuro a gente vai ter uma normativa no tema. Então as empresas precisam estar preparadas para isso. E mais do que preparadas para isso, a gente vê, né, que cada vez mais o tema de direitos humanos está no centro do negócio, tem investidores que estão deixando de investir nas empresas que não têm práticas relacionadas a direitos humanos, não tem uma avaliação na cadeia relacionada a direitos humanos. Então, aquela frase que nós da área, a gente costuma escutar bastante, né, que direitos humanos não é só a coisa certa a se fazer, mas é a coisa mais inteligente a se fazer, é algo que a gente replica bastante para as empresas também, né? Entendendo que apesar de não ser normativo nesse momento, algo vai vir. Então a gente tem que estar preparado para esse algo e é a coisa mais inteligente, né? A gente se preparar e colocar direitos humanos nesse centro. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Você. Muito obrigado de novo a todos os nossos palestrantes por estas valiosas contribuições. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Então, gostaria de aproveitar esta oportunidade para reiterar nossa gratidão à Ubers por facilitar este lançamento oficial pela primeira vez hoje para o Brasil do guia, e também a todas as pessoas que se juntaram a nós no live stream por esses valiosos comentários, por as perguntas. Esperamos que a sessão tenha sido de seu interesse e convidamos todos vocês a conhecer e se familiarizar com o guia da OCDE de devida diligência, que já está disponível no link que vocês encontram no chat, e também neste link, na slide, e na página da OCDE. Muito obrigado a todos e boa tarde. Tchau, boa tarde. Obrigada, tchau. Então, antes de fechar, passando a palavra para o reitor, gostaria de agradecer todos os nossos participantes, tanto da América Latina quanto da Europa, todos os nossos palestrantes. Hoje aqui tivemos os palestrantes da União Europeia, pela terceira vez na cátedra, palestrantes da OCDE pela segunda vez na cátedra, palestrantes da OIT também pela segunda vez, junto também com o ponto de contato nacional do Ministério, que também pela segunda vez está aqui na cátedra. Também as palestrantes do Direitos Humanos das Nações Unidas, a professora Pamplona da PUC do Paraná, também ela pela segunda vez aqui na cátedra, agradeço imensamente, e também no Pacto Global. Gostaria de agradecer a todos vocês pelas palestras ótimas que vocês desenvolveram hoje, e vou passar a palavra para o reitor para que ele possa fazer os agradecimentos finais e o encerramento. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir, né, desculpas pelo problema técnico que eu tive no começo da sessão do dia de hoje, mas nós tivemos aqui um apagão na internet aqui na região em São Paulo, e tivemos que usar aqui um outro link de acesso, mas eu acredito que continuou sendo transmitido, né, para as páginas, e ninguém teve um maior prejuízo em relação à sessão, salvo eu aqui em São Paulo, mas depois eu vou fazer questão de assistir o vídeo, mas já deixo aqui o meu pedido de desculpa, né, a todos que estavam na primeira sessão, aproveitando para agradecer mais uma vez o apoio de todas as organizações que hoje estiveram aqui presentes, né, na terceira cátedra. Nós já temos aqui um bom histórico de
de parceria tanto com OCDE, quanto com a OIT, quanto com o braço da ONU, com a professora Daniele no Paraná, com a PUC do Paraná, o Ponto de Contato Nacional, a Embaixada da União Europeia no Brasil e tantas outras instituições. Tenho certeza que na 4ª cátedra no ano que vem nós teremos, manteremos não só o apoio das instituições, mas nós cresceremos. A ideia é que ano após ano, efetivamente, a cátedra cresça nessas relações e, com isso, consigamos, como bem dito por vocês hoje, no dia de hoje, fortalecer e frutificar efetivamente a percepção de que não há como a sociedade se desenvolver, os agentes econômicos se desenvolverem e os estados se manterem sem efetivamente a observância dos direitos humanos, em especial nas práticas econômicas, nas práticas trabalhistas, nas relações sociais. Então, a academia e o Verse têm feito esse papel desde a primeira cátedra de tentar desenvolver efetivamente uma cultura dentro da sociedade, em especial na sociedade acreana, na sociedade amazônica e também, de certa forma, agora já no Brasil, para esse ponto de atenção, que é um ponto fundamental nas nossas relações. Então, só gostaria de, mais uma vez, agradecer imensamente todo o apoio de vocês, a participação de vocês, e reforçar, mais uma vez, que amanhã nós teremos o final, o encerramento da 3ª cátedra. Também, da mesma forma, nós vamos fazer a divulgação e a abertura pelas mídias sociais das instituições, e todos aqueles que se inscreveram, especificamente para o painel de hoje, também já estão sendo convidados a participar amanhã, efetivamente, do nosso painel de encerramento. Então, não vou me estender muito mais, agradecer a todos e desejar a todos uma boa tarde.